Muito bem, começando aqui o quinto episódio da série Matrix, a física quântica da fé. Então, se você caiu aqui de paraquedas, saiba que tem 4 episódios que vão clarear a sua compreensão sobre o que eu vou falar agora. Não, você pode continuar aí assistindo este vídeo e depois você assiste a sequência, beleza? Então vamos lá. Você já pensou quantas vidas diferentes você poderia estar vivendo agora? Se tivesse feito uma escolha diferente? E se naquele dia você tivesse dito sim em vez de não? E se tivesse ido em vez de ficar? Quantas versões de você estão neste exato instante existindo em outros planos, rindo, chorando, amando, vencendo, enquanto essa aqui vive no automático? E se eu te dissesse que essas outras versões ainda existem e que você pode acessar qualquer uma delas? A física quântica já mostrou: o universo é um campo de infinitas possibilidades. Então me diz, quem é você em outra linha do tempo? Quem você seria se não tivesse sido sabotado pelo medo, pela dúvida, pela opinião dos outros? E a pergunta que mais importa: você ainda pode acessar essa versão? Ou ela já se perdeu para sempre? E se eu te dissesse que o você que você deveria ser ainda existe, mas está trancado atrás de decisões mal feitas, traumas não curados e ciclos que se repetem? Você vai continuar vivendo esta linha do tempo medíocre? Ou vai fazer a escolha que abre a porta do colapso quântico da sua realidade? Isso parece loucura, né? Mas loucura é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Porque talvez você já sinta que esta vida que você está vivendo não é a sua, que tem algo errado, que você está fora de lugar, como se tivesse pegado o caminho errado lá atrás e nunca mais achado a saída. Você acorda, vive, dorme, repete. Mas sabe lá no fundo que existe uma versão de você que está vivendo o que você deveria estar vivendo. A pergunta é: o que te separa dela? Um trauma? Uma mentira? Um vício? O medo de perder tudo? Ou o medo de finalmente viver? Na física quântica existe um princípio da superposição. Uma partícula pode estar em todos os estados possíveis ao mesmo tempo, até que alguém observe. E o que isso tem a ver com você? Não, você não é literalmente uma partícula quântica. Mas tudo que você é, carne, pensamento, emoção, nasce do mesmo campo quântico. E nesse campo existem infinitas possibilidades. Então me diz, por que você continua vivendo a mesma história? E se não for só você que observa? E se houver um olhar maior, mais consciente, mais eterno, que também colapsa realidades sobre a sua vida? Então, o que é a liberdade? É total ou é parcial ou é uma dança entre você e esse ser invisível? Talvez você não tenha o poder de colapsar qualquer realidade que quiser, mas você tem o poder de alinhar a sua observação com o olhar dele, e quando os dois batem, quando a sua escolha encontra o propósito eterno, o impossível se manifesta. E se o livre-arbítrio que você acha que tem for só a liberdade de escolher o próximo vício?
a próxima distração, a próxima prisão mental que o ego vai te oferecer de bandeja. E se o verdadeiro livre-arbítrio for acessado com o olhar original de Deus sobre você e parar de colapsar realidades que você nem nasceu para viver? Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela no seu coração. Mateus 5:28. Sim, exatamente isso. Jesus não estava sendo moralista. Ele estava descrevendo uma lei espiritual quântica. Porque no campo quântico, o pensamento já é criação. A intenção já é colapso. O coração, envolvido pelo desejo, foco, consciência, já molda a realidade, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado na matéria. Jesus estava dizendo o seguinte: o pecado não começa na ação. O pecado começa na colapsação da realidade interna. Você já entrou na frequência do adultério? Já colapsou essa realidade dentro de si? A matéria é só o próximo passo. Ou seja, o olhar é o observador. A intenção é a energia que direciona o colapso. E o adultério é o estado colapsado que já existe no campo interno. E Jesus também disse: o reino de Deus está dentro de vós. Sim, o campo quântico de infinitas possibilidades. A realidade a ser colapsada. O poder de criar e destruir com a consciência, tudo está dentro. E talvez agora você entenda por que Jesus não veio apenas mudar comportamentos. Ele veio mudar observadores, despertar consciências, libertar o ser humano da colapsação inconsciente do ego e reconectá-lo com a realidade do reino. Porque quem muda o olhar, muda o mundo. Na experiência da dupla fenda isso fica claro. Sem observação, a partícula se comporta como onda. Ela passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, como se tudo ainda fosse possível. Com a observação, ela se comporta como partícula. Ela colapsa, escolhe um caminho e fecha as demais possibilidades. A sua consciência é o observador. A sua intenção é o colapso. A sua vibração é o molde da realidade. Você não manifesta o que pensa, você manifesta o que carrega com verdade dentro de si. A realidade não responde à sua imaginação, ela responde à sua frequência. E aqui entra uma correção essencial. Você não tem livre-arbítrio absoluto, mas você tem livre acesso. Livre acesso a uma realidade já determinada por Deus desde antes da fundação do mundo. E esta realidade é o reino. E o acesso a ela não começa com as coisas externas, começa na consciência. Porque toda a realidade começa dentro. Antes da matéria, houve colapso. Antes do comportamento, houve intenção. Antes do pecado, houve uma vibração desalinhada com a verdade. Não é Deus quem colapsa o pecado, é o ego. É o observador corrompido pelo medo, pela vaidade, pela ilusão do controle. Mas, se você mudar o olhar, se você alinhar a sua consciência ao olhar do eu sou, se deixar o Espírito observar por você, então
o que será colapsado não será mais a repetição do erro, mas a manifestação da verdade. Você pode viver uma nova realidade. Você pode acessar uma vida onde o reino não é um ideal distante, mas uma expressão presente. Mas para isso precisa mudar o observador, elevar a frequência, alinhar com o coração dele. O observador está em você, mas o reino está dentro e acima de você. E quando os dois se encontram, o céu toca a terra. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilhe com alguém que está pronto para sair da prisão mental e entrar na frequência do Espírito. Quer viver essa loucura? Então participe do grupo Viver no Espírito. As inscrições estão abertas. Começamos no dia 17 e você tem até o dia 16 para garantir sua vaga. Esse grupo não é só mais um grupo. É um lugar para colapsar uma nova vida. Libertar-se dos vícios, elevar a frequência e andar no Espírito em vez de andar na carne. O link está na descrição do vídeo. Te vejo lá. Ou melhor, te vejo na realidade que você escolher colapsar.